Zero. Um chapéu desse a senhora leva quanto tempo para fazer? Um desses é uma semana, ó. Se dá trabalho. Uma semana aqui para ganhar Só fazer a Uma semana para vender por R$12. Imagine. Não, esse aqui é. Esse daqui, Aí vocês falam que é cinco reais para vir de lá para cá tá não, caro. aqui não passa semana, não. Esse aqui é mais difícil. Aí vocês falam que 5 reais de lá para cá tá caro. Isso mesmo, coisa da vida, pra gente não ficar parado, né? Pois é. Não é porque vai viver disso, né? É um passatempo, E aí também é uma atividade para o cérebro. com certeza. Aí igual As mãos, que é dormente, é tudo por causa da figa, Já vim em pé, eu vou ficar sentado. do reumatismo. Quem vem em pé paga bem a passagem. Porque eu devia dizer assim, bom dia, gente, vocês podem me dar uma carona? Eu pensei que ela era da faculdade também, entendeu? Que não tinha valorização em riqueza, porque ela vai voltar para a produção de leite, carne e depois retornar para o financeiro da família. Isso é um exemplo, a gente usa o matapá, a planceira e outras. Certo? A propriedade ela é dividida, nós temos o mandala, temos uma área de SAF, trabalhamos muito a questão da palma para servir como área de recatingamento, onde a gente utiliza a própria palma para manter as plantas vivas no verão, e a gente trabalha com esse sistema de agrofloresta dentro da palma, já que o nosso forte em termos de trabalho é a permacultura, é o uso das plantas para produzir plantas e transformar agricultores em preguiçosos, certo? Porque eu digo que quem trabalha com permacultura é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Ele apenas colhe o que as plantas, o que a natureza produz, certo? Porque o que a gente aprendeu antes com os nossos pais é que o homem precisava trabalhar. Então ele trabalhava praticamente 24 horas na enxada para produzir nada, limpando terra que não tinha nada plantado, tentando plantar alguma coisa que muitas vezes não iria nem nascer, e preocupado com as plantas que poderia se tornar alimento para ele e até mesmo alimento para a planta, proteção das doenças e das pragas. São mais ou menos por aí. Não vou falar mais, acho que já falei bastante. É melhor a gente ir apresentando, certo? Até porque a gente ganha mais tempo. E sei que, como eu, vocês não são diferentes, eu não gosto muito de discurso, certo? Apesar de ser um falastrão, mas não gosto muito de conversa, eu gosto mais das coisas acontecerem para que a gente tenha mais uma percepção, que a gente consiga beber mais da fonte. Quando alguém diz que a água é doce, a gente só percebe que ela é doce quando bebe, certo? As pessoas dizendo, a gente não percebe que ela é doce. Então a gente pode até imaginar que ela seja doce, que ela seja ou até salgada, mas só bebendo a gente vai saber. Da mesma forma, essa questão do discurso e da prática. Eu acho que a prática ajuda a gente muito mais. Até as palavras, até mesmo sem ninguém falar nada, a gente vai criando os nossos conceitos. A gente vai criando os nossos conceitos diante daquilo que a gente vai vendo e a gente vai melhorando tanto o convívio como também a questão do nosso trabalho. Dentro do nosso trabalho, a nossa propriedade, ela desde o ano 2000, nós trabalhamos a questão da organização da propriedade. Então, quando nós recebemos ela em 2000, possessão de herança, 36 tarefas, a gente imaginou projetar essa propriedade para ela ser o que ela é hoje. Então, a gente desenhou ela e disse as limitações, o que é que ia ser da propriedade. Então, lá no ano de 2000, nós dissemos que a propriedade ela ia ser mais ou menos assim, com esses dividimentos de cerca, e tinha essas construções de barreiro, que era lá no ano 2000, a gente dizia que o problema não era a terra, né? Já tinha aquela luta pela terra, e a gente já dizia que o problema não era a terra, que o desafio era a água. Pois não bastava a gente ter quilômetros de terra e nessa terra não ter água. Ninguém vai viver onde não tem água. Então, como o nosso desafio era água, então eu já coloquei um desafio grande que era construir 3 barreiros. Hoje estão todos 3 construídos, e na área de água nós construímos mais 4 cisternas, estão concluindo 2 agora para fechar as 4. Então de água eu acho que a gente vai estar suprido de água.
Então nós deixamos essa área toda aqui para reserva legal e essa área aqui do fundo também é reserva legal. É reserva legal da propriedade. Então nós exploramos hoje, e área explorada por animal hoje, das 55 tem apenas 20. 35 hoje os animais já não vão mais nessas 35. E com uma projeção da gente em 2020, a gente cair essa área entre 15 e 10 tarefas de terra só para os animais andarem. O restante ser todo fechado, área de produção e área de reserva. Tivemos que, para a gente entender um pouquinho a necessidade da nossa água, tivemos que analisar a questão da pluviosidade, que a gente tinha dificuldades, principalmente no meio acadêmico, porque a academia, ela tem, vocês sabem, que tem lá as suas verdades, certo? Tem as suas verdades, e principalmente na área do clima, que é pouco ainda estudado no nosso país. Então a pluviosidade no semiárido está lá de 500 anos atrás. Lá no semiárido chove entre 500 e 750 milímetros de chuva em média, e é isso que a gente está até hoje pensando que a gente tem. Quando nós percebemos que nós não tínhamos mais isso, começamos a dizer que não tinha. Mas para ter mais segurança precisava ter um estudo. Então passamos 10 anos anotando todas as chuvas que caía em nossa propriedade. O estudo foi feito dentro da propriedade, não foi a nível territorial. E aí a gente tem só alguns dados para vocês ter como varia. Em 2010 nós tivemos 800 milímetros de chuva, em 2010. Muito acima da média que a gente tinha lá há 500 anos atrás. Mas aí começou o declínio e iniciou-se a grande seca. Em 2011 nós tivemos 320. Em 2011. Aí já caiu mais da metade. Mais da metade. Quando foi em 12, nós caímos mais da metade de 11. Viemos para 180. Quando foi em 13, aí a gente voltou a dar um equilíbriozinho. Recebemos 352 milímetros de chuva. Mas com um problema. 143 choveu nos últimos 15 dias de dezembro. Então 13 foi muito mais seco do que 12. Contando as chuvas que caíram durante o ano. Lembrando que essa chuva dos últimos 15 de dezembro, de 13, só serviu para 14. Então para 13 ele continuou seco. Em 14 nós tivemos 260 milímetros. Em 15 tivemos 285. Em 16, 420. Em 17 nós temos 88. E nós estamos em outubro. Precisa chover muito para a gente chegar na média, que é de 370 milímetros anual, que é a nossa média aqui anual. Inclusive, né, tem estudo, esse estudo também a Universidade de Harvard fez no território e diz que tem 269. A universidade diz que tem 269 no território. Mas esse 269 que ela diz é porque ela pega baseado nos dados das chuvas desordenadas que caíram como caiu em 2013. É a média. Causou enchentes e tudo, mas não resolve. Aí ele pega assim, o que a gente faz? A chuva do ano todo, choveu 2 milímetros, anotou. Choveu 10, anotou. No final do ano, a gente soma. 180 em 15 dias. Aí chove 180 em 15 dias. Dá 200 milímetros, deu 200. Mas não foi 200 bem distribuído, foi 200 mal distribuído. Então a gente, nessa média, a gente fica com 370 milímetros. Que seria ótimo se a gente tivesse 370 milímetros bem distribuído, isso aqui era uma riqueza. Mas o problema é, 2016 foi um exemplo, choveu só em Riachão 415 de uma vez, numa noite. E depois nunca mais. Certo? Esse é o grande problema. E aí a gente tem outros trabalhos também. A gente trabalhou, fez algumas pesquisas com a palma para a questão da gente transformar ela num estabilizador térmico, que a gente vai falar mais adiante. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu ouvi falar que tem assistente de veterinária. Então nós tivemos que ser realmente veterinário mesmo sem estudar, tivemos que ser agrônomo, tivemos que ser zootecnista para se manter no campo como agricultor, porque a gente não podia pagar um profissional, certo? Então essa é um pouco da nossa história e ao longo do tempo a gente vai contando mais um pouquinho da história
e falando para vocês mais ou menos o que a gente tem feito para se manter nesse semiárido seco, nesse semiárido que as pessoas dizem que é ruim, mas que vocês vão perceber que viver no semiárido é bom. Bem trabalhado é bom, porque aqui eu vivo bem. Aqui eu não tenho de que me queixar, eu não quero outro lugar para viver. Aqui eu acho que é o meu lugar, aqui dá para me preencher e me realizar como cidadão nesse pedaço de chão. Aqui eu tenho fruta, eu tenho verdura, eu tenho leite, eu tenho carne, eu tenho ovos, eu tenho peixe, eu tenho mel, eu tenho carne. Então eu tenho uma diversidade de coisas, apesar de ser numa pequena propriedade, certo? E lembrando que a gente não usa nada de remedinhos. Eduardo, Pode falar. a nossa turma é uma turma diversa. Tem pessoas que têm o conhecimento, tem mais, né, focado na área rural, focado nessa produção, mas tem pessoas aqui que não se identificam na área, né, na área de produção. São pessoas que não têm a menor noção de como é produzir. E para a turma, eu acho que é um momento oportuno para quem não tem esse conhecimento prestar bastante atenção, porque o que Eduardo tem para apresentar, apresenta um sertão diferente do que é apresentado na TV. Um sertão onde o povo diz que não tem condições de viver. Eu ouvi de um colega há pouco hora, disse como é que a gente vem para um lugar seco desse. Mas aqui nessa seca a gente tem condições de produzir nosso alimento. O sustento que vai para a cidade, vai para a mesa do cidadão, né, urbano, sai daqui, sai desse sertão seco. Só que é uma experiência muito boa. A gente já conhece, já acompanha Eduardo, não é de hoje, é de muito tempo. E a gente fica feliz quando vê experiências tipo essa. E pessoas que têm essa coragem aí, ó. Tem que ser transmitido tudo isso que a gente vê aqui. É isso que também, colocando que o grande diferencial não é quem tem a propriedade, é quem sabe trabalhar na propriedade, é quem sabe utilizar. Assim, como o Nélio falou aí, como é que a gente vem para o lugar seco? Vocês estão semiáridos, estão acostumados com a seca. Nós recebemos em 2012 pessoal lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de todos os estados brasileiros. E foi assim, agora deu uma chuvinha até uns 30 dias, 20 milímetros, aí a catingueira enverdeceu, você vê ainda algum verde. E lá em 2013 era seco, tinha nada, certo? E foi no mês de novembro o sol trincando. Então veio dizer assim, veio umas galeguinhas que quando entraram ali, que pisaram rosa. Quando chegaram, e chegaram rosa não, chegaram no ar-condicionado e já chegaram moqueada no ar-condicionado. Quando saíram daqui, saíram rosa. Saíram pronta. Certo? Então, assim, quando eles chegaram, eles não me conheciam, eu recebi eles ali na entrada da cancela, eles disseram assim, vocês têm certeza que nós viemos para aqui, certo? Porque era praticamente um ar de deserto, certo? Mas quando eles entraram, eles perceberam que... Tu coloca aquela vaquinha para fora ali, companheiro? Eles perceberam que tinha como viver, porque tinha produtividade mesmo diante da seca. Se eu só dar uma ajudinha a ele aqui e volto para a gente trabalhar. Vai, Sanarissa, você pergunta, tá perguntando. Eu gostaria de saber na questão de financiamento. Se você teve ou se você fez, como iniciou, eu sei que você já falou aí na sua questão, mas eu fico me perguntando, não sei se é a mesma pergunta dos colegas, querer saber, com isso tudo aqui que você tem, graças a Deus e sua boa vontade e coragem, que não é para todos, é para mínimos, se você teve alguma questão de parceria, financiamento, se você tomou um empréstimo em algum lugar ou iniciou por livre e espontânea vontade. Isso eu queria saber. A gente até de 2000 a 2005 a gente caminhou sozinho. Em 2005 nós começamos a utilizar uma ferramenta que eu acho pouco explorada por nós, principalmente nós nordestinos da agricultura familiar, que é o Pronaf. Eu acho pouco explorado. A gente poderia explorar bem mais. Primeiro, que as pessoas, os nordestinos, eles não foram preparados para o crédito, certo? Não foram preparados para o crédito. Por quê? Quando, na maioria, tomam os empréstimos, e aí a gente ouve muito isso, no primeiro ano de seca, ou não paga a parcela, ou vai para o banco renegociar. Então, não pagando ou renegociando, ele fecha a porta. Ele fecha a porta do banco, porque lá fica seu histórico.
Quantas vezes você renegociou a dívida? Quantas vezes você disse para o banco que não paga porque porque teve seca, certo? E aí em 2005 nós acessamos o primeiro Pronaf. E estamos sempre acessando este Pronaf. E esse acessado Pronaf fez com que a gente desse uma melhorada na propriedade. E aí as pessoas dizem assim, mas você está utilizando um dinheiro que não é seu. Quem disse que esse dinheiro não é meu? O dinheiro é meu. Eu utilizo, o governo me financia por 10 anos, e com 10 anos, no período de 10 anos, eu pago para ele esse dinheiro. Então é um dinheiro meu que o governo me dá e depois que eu devolvo novamente para que outros tenham acesso. Certo? A gente teve também algumas ajudas de alguns movimentos sociais, que foi luta nossa, né, do campo, dos sindicalistas, como o Nélio está aqui, e muitos outros, que foram para a guerra para a gente conseguir ter Minha Casa Minha Vida Rural. Essa é um acesso, é do Minha Casa Minha Vida Rural, e temos uma cisterna calçadão e uma barragem subterrânea, que também é do P1+2. O restante é tudo construído com recurso da propriedade, mesmo sendo ele, muitas vezes, acessado linha Pronaf, certo? Mas o recurso que volta para pagar esse Pronaf é retirado da propriedade, certo? Então ele retorna. Então a gente mantém a propriedade com os recursos da própria propriedade. Não, durante todo esse período de seca, nunca renegociamos nenhuma dívida e nunca deixamos atrasar nenhuma parcela. Amém. E assim, quero dizer que agora teve pessoas aqui do banco, por exemplo, Banco do Nordeste, e algumas pessoas questionando, alguns produtores questionando o acesso ao crédito muitas vezes. Eu disse, olha, eu acessei crédito em 2012, acessei em 2014 e estou acessando agora em 2017. E, mas a gente não tem. É porque você tem conhecimento com o gerente do banco. Eu não sei nem o nome do gerente do banco. Eu nunca vi o gerente do banco. Eu faço projeto, envio para o banco e o banco aprova. Agora, pago todas as parcelas antes da data, 3, 4 dias, por questão de não chegar no dia e ter algum problema. E com isso eu tenho acessado. E esse acesso do Pronaf me ajuda muito. Por exemplo, agora nós estamos construindo ali 2 cisternas, linha Pronaf é só a cisterna, o restante é da propriedade. Mais 2 cisternas. Mas se eu não tivesse esse acesso ao Pronaf, eu não construiria agora. Porque eu não teria 15, 20 mil reais para investir. Por exemplo, se a gente for colocar uma sala de ordenha, montar uma sala de ordenha, Nélio, que é agricultor, ele sabe que o pequeno não vai ter condição de ter 40 mil reais para investir na sala de ordenha. Está lá na poupança, certo? Mas ele acessa o crédito e coloca lá e vai trabalhar. E ao longo de 6, 7, 8, 10 anos você consegue pagar aquilo ali e continua dono. Digo o seguinte, não tem um melhor recurso para o pequeno, eu vou falar de pequeno porque eu não sou grande, não sei como é a vida do grande, como a linha do Pronaf. Porque você toma um recurso e no final você paga com muito pouca coisa, certo? Para vocês terem uma ideia, em 2005 eu acessei o primeiro Pronaf para 5 coisas: palma, 2 vacas, uma máquina forrageira e um galpão para guardar feno. Na época era para guardar capim seco, certo? O capim que eu armazenei no armazém dava para eu pagar o Pronaf. Só o capim que eu cortei na propriedade e armazenei, se eu vendesse, pagaria o Pronaf. Sim, teve 10 cabras. Se eu vendesse as cabras, as crias das cabras, pagaria e sobrava dinheiro. Se eu vendesse das vacas, que paguei com uma vaca. O leite de uma vaca era exclusivamente para pagar o Pronaf e no final do ano venderia a cria e completava a prestação. Então em 8 anos a gente conseguiu pagar com a vaca, que era um desafio nosso para ver até onde o Pronaf era importante para dentro da propriedade. Então são detalhes que às vezes a gente... E aí nós somos mal preparados. Tira o dinheiro, não investe, certo? Quando tem a seca, aí diz assim, alguém diz assim, olha, tá aí, todo mundo que tem WhatsApp aí recebe. O banco está renegociando dívida, o banco está fazendo isso. Aí todo mundo corre para lá para renegociar, fechando as portas. Por quê? Porque é tudo que os maus políticos eles querem. Que nós aqui continuem dizendo que nós somos pobrezinhos, não temos condição de pagar, então nós não vamos prestar dinheiro a esses caras não. Esses caras lá morrendo de fome mesmo, que é muito melhor. Certo? É basicamente isso.
Então, realmente, essa questão que ele falou do pessoal que é mal preparado para receber esse empréstimo, realmente é verdade, porque eu já fiz alguns acompanhamentos e tinha gente que, desculpa a expressão, se abestalhava quando via dinheiro na mão. Não sabia o que fazer e fazia um projeto. Fazia um projeto, quando estava com dinheiro na mão, lembrava que tinha que comprar uma moto, lembrava que tinha que fazer isso, botar um telhado na casa e o projeto ficava para depois. E aí o dinheiro acabava e entrava nessa questão de fazer renegociação do projeto. E não dava certo, é verdade, isso aí. Ok? Vamos trabalhar? Bom, Mas se alguém quiser falar alguma coisa... Desde já, parabéns pelo trabalho. A gente vai ter a oportunidade, assim, no retorno, da gente fazer uma avaliação, da gente fazer alguns questionamentos, outra coisa. A gente não tem, nós aqui, não temos problemas com crítica, certo? Primeiro que eu gosto de falar isso porque nós, seres humanos, adoramos elogio. Olha como você ficou linda com esse óculos. Mas se eu dissesse que esse óculos não caiu legal pra você, você já fica com as bochechinhas rosa. Certo? As bochechinhas ficam logo rosa. Entendeu? Então nós fomos preparados para receber elogio e não fomos preparados para receber a crítica. E deveria ter sido ao contrário, a gente deveria ter sido preparado para a crítica, que é em cima da crítica que nós vamos evoluir, crescer, certo? Por quê? Porque aí eu vou reavaliar aquele conceito que eu tenho. Então a gente não tem preocupação com a crítica. A gente sim, nós temos realmente, gostamos quando recebemos a crítica, porque em cima da crítica, quando você diz assim, olha, se você fizesse isso aqui, ficaria legal, porque isso aqui não está legal. Beleza, ótimo. E eu vou reavaliar e ver realmente que aquilo que você falou tem fundamento e que vai crescer o meu trabalho. Certo? Mas se eu ficar preocupado com a crítica, só pensando no elogio, você dizendo que está beleza, mentira que não está, como é que eu vou crescer? Não vou crescer. Ok? As plantas. Então a gente planta tudo junto e misturado e a gente vai colhendo ao longo do tempo. Primeiro que qual as vantagens? Primeiro que o canteiro ele nunca fica vazio. Segundo, nenhuma área pequena eu posso ter 25, 30 culturas, certo? Nos canteiros convencionais, nas hortas convencionais, a gente tinha um canteiro de coentro e um canteiro de cebola. Então o restante eu precisaria comprar. Então, como eu trabalho com permacultura, eu tenho coentro da Índia, tomate cereja, feijão, cenoura, couve, alfavaca, cebola, cenoura, mamão, alho, coentro, bredo. E aí a gente vai tomate, pimentão, pimenta, cenoura. Então a gente vai diversificando e com isso a gente tem 20, 25 culturas na mesa para a alimentação da família. E eu tenho um canteiro sempre coberto com plantas, produzindo. Se eu tivesse aqui só de coentro, 40 dias, 50 dias eu arranco todo o coentro e fico o canteiro vazio para plantar novamente, começar tudo novamente. Lembrando que um canteiro desse tamanho aqui, para trabalhar nas hortas convencional, é quase impossível. Por quê? Porque eu tenho que fazer rotação de cultura. Como é que eu vou fazer rotação de cultura com a área desse tamanho? Então, eu não vou ter condição de fazer rotação de cultura. Plantar coentro hoje, plantar alface amanhã, plantar cenoura depois. Primeiro que tem época do ano que não produz, separadamente. Então aqui eu consigo plantar tudo junto e aí eu vou colhendo. A cenoura vai amadurecendo, eu vou tirando, o coentro vai ficando bom, eu vou tirando. Aí vocês vão percebendo que já tem as falhas ali, já tem o coentro plantado ali. E aí a gente vai plantando nas falhas que vai abrindo, que a gente vai colhendo uma cultura e plantando outra. Não deixa de ser rotação de cultura, porque eu acabo tirando do lugar da cenoura, eu já planto um coentro. Se torna também um tipo de rotação, só que diferente. E além disso, as pragas e doenças, elas não atacam. Primeiro, que aqui a gente tem uma coisa que eu gosto de dizer muito. O tal preguiçoso. Porque se eu fosse trabalhador, eu teria que estar arrancando essas plantinhas aqui, né? Porque é o que a gente aprende lá, que são ervas daninhas, que vai prejudicar a lavoura. É incinerada. Mas você olha que aqui ou a cor, você vê a diferença do desenvolvimento. A cor, o desenvolvimento, tudo mais, certo? Sim. Aí eu trouxe. Aqui a
trouxe... Dá pra ver a olho nu a diferença. A diferença, porque assim, quando a gente fala em palma adensada, nós temos que ter um cuidado, porque numa casa que tem 10 pessoas, consome 10 kg de carne por semana, certo? Um exemplo, 10 kg por semana. Mas numa casa que tem uma, só vai consumir proporcionalmente 1 kg, certo? Então, a gente plantava palma antigamente dessa forma, um pé num metro linear, 2 raquetes. Aí hoje a gente tem num metro linear, que é mais ou menos a distância, 10 raquetes. Então eu peguei na casa que tinha uma pessoa e coloquei mais 9. Como eu só tinha 1 quilo de carne lá, então proporcionalmente um vai comer e 9 vai passar fome. Então o que é que a gente tem que fazer agora? Colocar carne, comida para essas 10 pessoas, que em vez de ser 1, agora ser 10 quilos. Então eu trouxe vocês aqui para vocês verem, perceber a olho nu a diferença, que às vezes as pessoas dizem que a palma adensada ela não cresce. Aqui é palma doce, que cresce menos que essa, certo? Agora vocês estão vendo que aqui ó, tem um corredorzinho que está recebendo adubo, essa frente. Então a palma doce está maior do que essa aqui, só porque está recebendo adubo aqui, certo? Então a gente, para plantar palma adensada, precisa adubar, não tem como não adubar. Outra coisa, aqui é plantado no sistema de curva de nível. Hoje em dia a gente planta palma aproveitando a água, aproveitando o adubo, então nós plantamos em curva de nível. Outra coisa que a gente aproveita dentro do nosso sistema é que nós, como não usamos remedinho, né, para matar as plantas, a gente utiliza esse capim para fazer feno e para alimentar o gado. Então eu tenho, numa área dessa que está ainda em formação de caatinga, eu tenho apenas 2 hectares em 1 hectare. Eu tenho 1 hectare de capim e 1 hectare de palma. Mas ali na frente vocês vão ver que eu tenho num hectare 3 hectares. 1 hectare de capim, 1 hectare de palma e 1 hectare de caatinga. Só que eu só tenho ela em 150. Em 150. Aí, proporcionalmente, as pessoas dizem assim, olha, uma propriedade de 50 áreas de terra cria 2 vacas. É assim, né? Mais ou menos aqui em nossa região, 2 vacas. Eu crio 20 vacas, eu crio... Você já juntou e agora vai vender. Porque hoje é vendido a R$12 o quilo. 12 reais o quilo. E ninguém tem para entregar. Mas assim, no Rio de Janeiro, você vê que no Rio de Janeiro tinha gente vendendo o quilo do imbu. O carro. Você chegou a ver a reportagem? Já. 68,90, 70. O quilo. 60 reais o quilo de umbu. Aí se você consegue exportar para essa cidade, você consegue um preço bem mais alto ainda. Uma hora e meia para pegar a ração que é triturada lá dentro do armazém e colocar aqui para as vacas comer, certo? 1 hora e meia pela manhã, 1 hora e meia pela tarde, 3 horas de relógio. 3 horas praticamente, 1 até meio-dia, não é? Na verdade, de um homem, 1 até meio-dia. Eu fazendo o coxo que eu vou fazer e colocando a máquina para triturar a ração já no coxo, eu vou diminuir isso para 15 minutos. 15 minutos. E aí, eu vou sair de 1 até meio-dia de trabalho para 15 minutos. Então, esse tempo, ele gera renda para a família. Mas você não pagava. Eu não pagava, se eu não pagava, agora eu vou ter esse tempo para fazer outra coisa. Vou molhar um pé de planta, para colher, para deitar na rede, certo? Para namorar, para fazer qualquer coisa, certo? Eu vou aproveitar esse tempo. Eu não posso gastar o meu tempo só no trabalho, certo? Então a gente tem que estar fazendo essa coisa. Pariu agora. Ainda tá. Então é o trabalhar para viver. E não viver para trabalhar. Aqui vai ficar mais ou menos com quantos litros, mano? Aqui é 20 mil toneladas. 20 mil, né? Então acertei. Eu fiz mais ou menos o cálculo de 4 vezes 5.
Precisa produzir muito leite. Primeiro que no semiárido, 70 quilos de palma. 7 cabras. 7 cabras eu dou aqui 70 quilos, certo? De palma. Lembrando que uma vaca que come 70 quilos ali, por muito boa que seja hoje ela vai produzir 30 litros de leite, certo? 30 litros, de manhã e à tarde. Eu com 7 cabras aqui, eu vou tirar, em 7 cabras aqui, 7 vezes 6, 42. 42, certo? Eu vou tirar 42 litros. Tu quer o que vem na minha boca, menina? 42, 50, Sai fora. 70. Depender. Vai depender do período. Que eu posso pegar as 7 cabras aqui, separar e tirar até 70 litros de leite em um só dia. Em 2 ordenhas. Certo? Então, eu saio de 30 para no mínimo 42. Lembrando que um litro de leite de vaca é R$1 e um litro de leite de cabra é R$1,65. Aí eu saio de R$30 para 4 vezes 3 ou 4 vezes 3, 12, R$60 mais ou menos. Aqui que é R$1, né? Porque lá onde eu compro é R$2 o litro de leite. É, R$2. Mas é R$1 porque sai da roça, na verdade. É, porque assim, um litro de leite, a gente conta o valor do litro de leite no curral. Certo? Lá na rua já tem a questão do logística, do transporte, com todo o combustível, tudo mais, que aí já não é mais do leite. Aí já é uma outra situação. Por exemplo, vocês têm uma ideia. Eu tiro aqui 60 litros de leite de cabra em 17 cabras. Eu tiro 60 litros. Eu vendo a R$1,65. Certo? A R$1,65. Eu vou dizer 60 e vou dizer a R$1,50 quando tirar a logística. Vai dar 60, R$190 por dia. Certo? Se eu pego esse mesmo 60 litros de leite, e faço queijo, vai dar mais ou menos 6 quilos. Aí eu saio de 90 para R$180. Aí eu já pulo para R$180. Eu já dobrei. E você produz a matéria-prima e industrializa. Industrializei. Aí eu agreguei valor, que é o que a gente faz. Para tornar a propriedade viável, a gente faz o queijo, faz o doce, faz o iogurte, faz o biscoito, certo? Para a gente aumentar a produtividade. Qual o grande problema do produtor? Ele quer ir de manhã tirar o leite e pronto, não quer mais nem ir na propriedade. Pega a chadeira e tem acalmado na roça. Não quer fazer mais nada, certo? Aqui a gente é diferente. A gente amanhece na propriedade e anoitece na propriedade. Se você chegar aqui 5 horas da manhã, eu estou aqui. Se você chegar, e aí eu falo, eu estou aqui trabalhando. Se você chega aqui 7 da noite, eu estou aqui. Mas não estou aqui na propriedade, eu estou aqui trabalhando. Por quê? Porque eu tenho que transformar isso aqui numa empresa, que é o que como ela funciona hoje. Porque se você tem um supermercado, ele vai abrir 7, né? Mas o dono do supermercado, vamos dizer que ele ainda não seja aquele supermercado de cidade pequena, vai abrir 7 horas, quando é 5, 6 horas o dono já está lá, abrindo, arrumando uma coisa, preparando alguma coisa ali. Quando for 7 horas que os funcionários chegarem, ele suspende as portas e começa a atender o pessoal. Certo? Aí ele fecha 5 horas, ele fecha 7, ele fecha 8. Vai depender do movimento. Ah, mas aí é o supermercado. Aí o supermercado dele é uma empresa e a minha roça é uma roça. É uma roça. Certo? Então a minha roça é assim. Eduardo, você recebe visita domingo? Se você quiser me contratar para receber, eu recebo. Por que não? Domingo eu não como, não bebo, não visto? Pronto, eu também recebo a visita. Por quê? Porque na visita ela deixa um resíduo positivo para a propriedade. Porque você vai consumir na propriedade. Eu não lhe cobro por você estar aqui. Eu não lhe cobro por eu estar apresentando a vocês. Mas eu recebo quando vocês alimentam. Certo? Se vocês comerem lá... Uma renda extra. É uma renda extra. Se vocês comerem lá o carneiro que eu venderia por R$120, 10 quilos, eu vendendo a vocês, eu vou receber 200, 170, 150. Vai depender. Tá entendendo? E isso, eu pulo de 120, vamos dizer, para R$180. O tomate que eu venderia lá por R$3, quando eu somar lá, eu posso vender ele por R$3,50. O limão, que eu ia vender 10 por R$1, um exemplo, quando eu fizer o suco lá, ele vai ser 10 por R$5.
Então eu agrego valor em cima da produção. Então é assim que a gente mantém a propriedade. É por isso que a gente tem... Nélio, a gente tem um colega, eu não vou... Questão de ética, recentemente eu tive em Pintados, ele fez assim... Me questionando, ele falou assim, um problema seu é que você não quer... A gente foi lá, a gente queria ouvir da sua voz qual a sua renda. Aí eu falei, você queria gravar eu falando, aí você não queria ouvir de mim, você queria gravar eu falando quanto era a minha renda. Eu lhe digo quanto é a minha renda. Você, aqui não tem ninguém que é analfabeto, tem? É fácil. Quando eu vou na propriedade eu sei. Basta o cara me dizer, eu tiro 100 litros de leite, eu tenho 10 carneiros, eu tenho isso. Eu sei. São mais, sei. Saber mais ou menos. Então se eu tiro 60 litros de leite de cabra, eu tiro 150 de vaca, você já mais ou menos já dá para ter uma noção da renda. Eu preciso te dizer que minha renda é 5 ou 6 ou 7 mil reais por mês? Não preciso. Você já tem uma noção de que em cima daquilo ali dá para você manter a propriedade. E você percebe na propriedade que tem produção, que você vê que o cabra se sustenta ali. Por quê? Quem tem propriedade sabe. Se o cara com 3 ou 4 cabras de corte, 5 ou 6 ovelhas, não pode falar. Deixa eu fazer a pergunta. Você for vender uma cria fêmea e sua produção caprina, qual é o valor? Leite, isso, R$1.500. R$1.500. Foi a última que vendi agora. Ela já é perita de um dia a prenhez. De um dia a prenhez? E uma bezerrinha daquela ali? Aí o nariz começa a... 2.500. Uma daquela ali? Dali até ficar quase 3. Não leva agora não. Não vem reboque. Basta o motorista que já cobrou 50 reais. Eu levo. Leva? Entrega no domicílio. Pego. Vamos negociar. Ai, vou vir aí pra vender. Entendeu? Essa daqui foi do pedaço? Foi. Eu achei o WhatsApp, não. Aqui a gente, essa cabra aqui já chegou a produzir 11 quilos e 700 gramas. De um dia. É. A mãe dela produziu 10 quilos e 100 de uma vez só. De uma vez só. A avó dela produziu, faltou 50 gramas para 12. A avó. 1 quilo tá Proporcionalmente a 1 litro. Que a bisavó. Até a avó. Até a avó a gente tem uma história. O pai dela tem filha com 12 quilos. O avô tem filha com 10. Nossa. Certo? E aí a gente diz assim, olha, eu não sei quem tu é, não precisa tu dizer quem tu é nem tua família. Mas vocês que conhecem ela e a família dela, lá do avô, bisavô, aí vão olhar assim e dizer assim, olha, parece Dona Maria lá. Não. Você quer saber como é que sua esposa vai ficar? Quando ficar idosa? Olha pra sua sogra. Se sua sogra for linda, velha, sua esposa vai ser linda, velho. Ai, então você... Minha mãe era... Ok? Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a linhagem dos animais ela é importante. A linhagem dos animais ela é importante. A gente não valoriza. Então vocês imaginam o sogro e a sogra casados. O chifre está ali. Mas a história dele está aí. A história está aí. Então, quando diz assim, olha, se eu disser assim, olha, eu tenho uma filha de Frederico para vender. Tem 10 compradores. Basta dizer. É neta, é filha, todo mundo quer. Porque o cara sabe histórico. qual é a produção. Frederico era esse molde aí. Certo? Bom, a outra coisa... Ficam separados. Gente, O cheiro do leite. cheiro do leite a gente vai responder em casa. Isso. Certo? Ah, lá. Porque fica separado. Os cabritos ficam separados. As fêmeas e tal, a gente responde. Os cabritos ficam separados. Por quê? Para não mamarem, mas a questão não é só não mamar, é porque se mamar morre, porque uma cabra produz 6, 7 litros de leite adoece, certo? A alimentação desses animais. Gente, a alimentação desses animais, vocês têm na propriedade de vocês, como é pode errar, tem cor, certo? Fui para Pintadas agora, tive Pintadas lá em Jacuípe, produzindo lá 20 quilos as 3 cabras produziu 20 quilos lá, comendo, pode errar, tem cor.
milho e soja de palma só. Certo? Por que a gente faz isso? Vai ter agora em São Domingo a Grifan, na outra semana. Eduardo não participa. Porque a Grifan, eu disse, a Grifan primeiro que é de rico. E segundo, vocês estão transformando a caprinocultura. Vocês que já acabaram, agora querem enterrar a caprinocultura. Então o cara tá lá para tirar 5, 6 litros de leite numa cabra dessa. Uma injeção de manhã, uma injeção 10 horas, um remédio na boca. Na hora que vai tirar o leite, aqui na veia, uma ocitocina. Ocitocina faz produzir leite, né? Não. Mas tu que não sabe, tu que é leigo e quer comprar uma cabra, tu não sabe. A maioria das pessoas pensa que produz leite. Certo? É verdade. Pensa que produz leite, que quem produz é a ocitocina, não é a vaca. Mas o que acontece? A senhora quer comprar uma cabra e não sabe o que é ocitocina. Eu chego aqui, pego a ocitocina e aplico uma cabra dessa aqui. A senhora me compra? A senhora vai dizer, minha senhora, tu viu lá o que é que produz? Produz é injeção que vai fazer o leite. Tá entendendo? E isso desvaloriza o animal. Esse é a questão, certo? Aqui a gente limpa, vivem confinados, aqui não vão a pasto. Esses animais Não vão a pasto? não. Hora nenhuma? Não. A questão de você botar ali Um dedo no outro, chupando manga da camisa. Do esterco, verme, doença, um monte de outras coisas. Mas fica ali direto Até 10 meses. até 10 Em meses? casa eu respondo isso. É, até 10 meses. Tu pergunta e pode responder. Aqui tem sombra. Olha, eu vou tirar. A prova. Em casos de aborto, que acontece retenção de placenta. No humano, vai lá, o médico faz a curetagem. E nos animais a gente aplica um medicamento e ela expulsa da contração uterina e expulsa a placenta. Aqui é uma planta chamada quinaquina e a gente utiliza ela para retenção de placenta. Antigamente as mulheres tomavam. Quina? É. Os homens mal sabiam usar. Por isso que mais. Aí aplica não. Verdade. Via oral. Tudo via oral. Tudo via oral, certo? Aqui é álcool e a planta. O álcool é só para manter a propriedade da planta para não apodrecer. Aqui nós temos uma larvicida substituindo o mata-bicheira, que é uma planta chamada pereira, é aquela plantinha pequena ali que está sem folha, de jundaroeira aí, uma fininha que está aí, jovenzinho. E aqui a gente utiliza como larvicida. Então eu retiro a planta, coloco no álcool, coloco lá se tiver alguma larva, e aí eu mato a larva. Bicheira. Aí a folha é Bicheira. Só o álcool e a casca aí, né? Mata bicheira. Mata a bicheira. Aqui nós temos o mais rico antibiótico que a terra pode produzir. Cansanção de favela. Verdade. Certo? De verdade. Então a gente utiliza também Até via para consumo humano. via pode usar. Consumo humano, para qualquer tipo de inflamação. De inflamação. Problema Agora, de coluna, cuidado com a quantidade e também tem que saber que breve lá no dentista para dar uma olhadinha nos dentes. Quem toma antibiótico, independente de ser natural ou não, tem que ir no dentista porque é claro que pode acontecer quebrar algum dente. É com água aqui. Aqui a gente pode usar com água se for usar na hora. Álcool 70? Certo. Abaixo de 46. De 70 abaixo. 70 abaixo. Até 70 acima, 46. a gente usa 46. Certo? Agora, para humano, a gente usa o comestível. Aquele que a gente compra na farmácia, já para uso. E aqui nós temos um dos grandes problemas da caprinocultura, principalmente a caprinocultura de leite, é um problema chamado hemeriose. É um tipo de verme, que por isso que os cabritinhos já estão ali no alto, para evitar que ela sobe até 1 metro, ela pula até 1 metro para chegar nos animais, e provoca uma diarreia que é chamada de herreira preta. E essa herreira preta mata, mais do que a morte. Só existe um tipo de medicação que serve para isso, que é sulfa. Todos os medicamentos à base de sulfa, aí vocês vão encontrar no mercado sulfamicina e outras, Borgal e outros, certo? Que é muito caro e difícil de encontrar. Mas a gente tem no pau de colher um substituto superior a tudo isso que vocês usaram. A baraúna também tem? Rapaz, eu sei bem do pau de colher. Do pau de colher. E a gente usa Acho que o baraúna tudo no álcool.
Recentemente teve casos em Valente de exterminar plantéis com 30, dar uma diarreia e morrer tudo, certo? E a gente recomendou o pessoal utilizar e está dando eficácia de quase 100%. Se você pegar no início e usar 3 vezes ao dia, isso aqui resolve o problema já de adulto, um problema muito grave. Eduardo, e o mais importante dos remédios naturais é a maioria é a parte de prevenção. Você tem que prevenir. Não é esperar o primeiro problema atacar para depois você combater, porque o resultado é mais lento. E aí, quanto mais você trabalhar com a prevenção, melhor. Então aqui a gente trabalha com a prevenção. A gente tem esses medicamentos aqui. Nós também trabalhamos com o pinhão, que é um antitóxico natural. O animal que está com tipanismo, que consumiu uma erva, que tem algum problema, a gente usa o pinhão. Comeu ração demais, intoxicou, e aí você vai usar o pinhão, certo? Para combater. O pinhão tem que ser o roxo. Pinhão branco. Dentro do álcool também? Tudo no álcool para conservar. Se você for usar na hora, pode ser na água. Qual o problema da gente colocar na água? Amanhã está podre, ela fermenta na água. Então o álcool mantém a propriedade. Aqui nós temos a catingueira. O grande problema é o pau de rato. O grande problema disso aqui para fenar antes era o quê? Um homem produzia 3 sacos num dia. Então, produção baixíssima. Então, não é viável. Como nós tivemos que nos adaptar, nós passamos a pegar um alicatezinho como esse, ó. Um alicatezinho desse de poda. E a gente consegue coletar 30 sacos desse por dia. Aí nós pulamos de 3 para 30 e aí viabilizou. Um saco desse dá em média 7 quilos. Hoje é R$7. Tem comprador. Certo? Então assim, aqui são algumas das alternativas que nós temos da caatinga, algumas das riquezas que nós temos da caatinga para aproveitar. Água temos. Nós fazemos o antisséptico, que também é feito com plantas da caatinga lá. Mas eu vou perguntar antes disso aí, antes que não me atrapalhe. Essa questão toda de você fazer isso aí, alguém te ensinou, tu já aprendeu, alguém passou para ti? Não, cala a boca mesmo. Foi por meio de cursos, como foi isso? Aqui a gente, eu disse para vocês lá no início, temos uma barragem. Aqui nós temos um barreiro, do outro lado nós temos a barragem subterrânea. Bora ouvir? E eu vou apagar e jogar pra outra. Eduardo tá falando. Marisa. Oi. Não é atenção, Marisa. Eu vou te jogar ali dentro. 50. Aqui nós temos um barreiro e do outro lado, lá nós temos uma barragem subterrânea. O que a gente vem discutindo, que o barreiro, conjugado com a barragem, ele proporciona a barragem produzir por muito mais tempo. Por que a barragem, ela durante o tempo, ela seca. E o barreiro também, ele também seca. A barragem, ele ajuda o barreiro a manter por muito mais tempo a água, porque a lona fica presa lá. E o barreiro alimenta a barragem. O barreiro, ele filtra a água por baixo do subsolo e iria embora, proporcionalmente embora para o rio. Como a gente barrou com a lona, ele filtra, bate na lona e retorna à superfície. Com isso, esse solo do lado de lá fica úmido. Proporciona também essa filtragem dessa água ser muito mais lenta, porque lá já está úmido. Então, não tem tanta necessidade. Como é coberta de verde, a evaporação é pouca. E com isso também a necessidade de água diminui. E aí consegue manter a barragem funcionando e o barreiro também Eduardo, funcionando. Não pergunta não. Lá, Nélio. A importância da largura do barreiro, porque ele tem uma profundidade maior que largo. Isso aqui é para diminuir a evaporação. Porque quanto mais a lâmina d'água é mais aberta, evapora mais. A ideia do barreiro foi exatamente essa: diminuir a lâmina d'água estreitar e afundar. Por quê? Existem estudos que no semiárido a gente perde 3 metros de água, de profundidade de água por ano, só com a evaporação. Então barreiros com menos de 3 metros, ele seca sem ninguém tirar uma gota d'água. Barreiro só junta água, só fica água até o final do ano, se ele tiver mais de 3 metros de profundidade. O ideal seria 6 metros, para a gente ter 3 para evaporação e 3 para
a concentração de água. Então, diminuindo esse espelho de água, diminui a evaporação e aumenta essa água aqui. Lá a cisterna já é construída para a gente tirar a água daqui para o gado não vir para aqui, porque o gado quebra essas paredes e vai entupindo cada vez mais. Qual a profundidade aqui? 4,5 metros. Bicho, eu só tenho 1,53 m, Deus me livre. Nós falamos que é bom sombra, certo? Que é muito bom sombra. Nós falamos que é bom as árvores, mas nós não plantamos, não cuidamos, só cortamos, destruímos e reclamamos. A gente estava ali reclamando do sol, certo? E realmente estava quente. Vocês estão percebendo que aqui parece ter um ar-condicionado, certo? Primeiro que é verdade, é um ar-condicionado natural, pela umidade que está e pela sombra, Provavelmente nós temos aqui de 6 a 8 graus menos que ali no sol, certo? Então, quanto a gente diminuiria da temperatura global se a gente conseguisse cobrir a terra de árvores, certo? Ao invés de concreto e de asfalto, certo? E outra coisa é a que eu gostaria de falar para vocês, assim, lá eu falava do tal trabalho de preguiçoso. A gente não tem preocupação com limpar. Primeiro que se eu limpar, eu vou tirar toda essa cobertura aqui do solo, certo? E não vou ter como repor isso aqui e essas plantas não vai conseguir produzir. Então continue preguiçoso. Ela não vai conseguir produzir. Então o que a gente faz? A gente corta esse capim, uma parte a gente fornece para os animais e outra parte vai ficando aí no próprio solo. Vocês perceberam que aqui não está úmido, certo? Tá vendo? Que aqui está verde, mas não está úmido. Mas olha a importância do barreiro com a barragem subterrânea. A gente vai andar só um pouquinho aqui para vocês verem onde está a linha do barreiro com a barragem subterrânea, a diferença. Para a atmosfera, água limpa é o bananeiro. A nhoca. Vocês não sabem a importância que tem isso aí. Infeliz de nós se não fosse ela. Aqui a gente consegue... O que é isso? A minhoca. Aí a cabecinha dela. Então aqui, gente, assim, qual a importância da minhoca? Para produzir minhoca, primeiro a gente precisa de ter umidade. Segundo, a gente precisa de ter cobertura de matéria orgânica, certo? A cobertura das árvores também vai ajudar a umidade a manter a umidade e proteger dos raios do sol também, porque vocês estão vendo que são animaizinhos frágeis. Se você puxar aqui, ele quebra. A pele é bem fininha, não resiste a alta temperatura, certo? E qual a função da minhoca num ambiente como esse? Comer essa matéria orgânica, certo? Furar o chão e levar essa matéria orgânica que está aqui em cima, cada vez mais colocando embaixo do solo. E transformando esse solo cada vez mais em um solo fértil. Então, solo de minhoca é solo fértil. E aumentando também a altura do Por isso que muitos falam que às vezes... E aqui... Sem contar que se quiser pode criar minhoca para vender também o esterco, o humo, né? Assim, a gente sabe que solo é uma coisa totalmente diferente disso que a gente anda pisando aí de terra, certo? Então, às vezes a gente está pisando em terra e não em solo. Aqui a gente está pisando em solo. Solo são essa camada que a gente tem, que está aqui. Ela pode ter 2, 10, 20, 50 centímetros. Ao longo dos anos, como na Amazônia tem 1 metro, 2 metros de solo, para depois você chegar na terra. No semiárido a gente tem 2 centímetros de solo. O resto é terra. Que é praticamente a areia do deserto. De solo, você tem que processar ele durante 400 anos. 1 metro de solo. 1 metro de solo. Cobrindo, e ele se decompondo. Que a rocha vai se tornando, que a rocha vai se quebrando e aí vai juntando com os restos vegetais e que vai entrando nesse processo. Leva 400 anos.
Eu não vou conseguir. Eu não fazer vou chegar isso. lá, Eu não vou conseguir não, mas vou deixar para os outros dar Procura continuidade. jeito de conservar o que Como o tem. Nélio falou da bananeira, além de filtrador de água, armazena água. Por exemplo, se eu cortar um pé de banana desse, por exemplo, se eu quiser tirar aqui 1 litro de água, eu dou um corte aqui, ó. Nesse bananal grande aí, se eu dou um corte, se eu tiver uma faca aqui, eu consigo tirar meio litro de água dele. Vai depender da necessidade que eu tenha dessa água, que vamos dizer que a única fonte de água que eu possa ter seja ela aqui. Eu posso tirar e beber. Não vai ser uma água muito boa, mas de sabor, mas boa. Mas até sei. É limpa. E essa E limpa. a tora dela quando cai, que ela chega no processo de produz, que ela cai, ela fica armazenada. A água, que a água que ela fica deitada aí, o solo fica... Ou fica úmido e aqui tem água também dentro. Era cocô de cabra. E que a gente tem nas propriedades rurais. Quem é que mora no rural mesmo? Eu. Certo? Uma das coisas que a gente tem lá nas casas rurais, no fundo da casa, normalmente, não é hoje, já é mais raro, mas antigamente sempre tinha um localzinho lá que a gente chamava monturo. Certo? O monturo é onde a gente jogava Cinza. o lixo. Tudo na O lixo da casa vai lá pro monturo. Era o nosso lixão. Era o nosso lixão, certo? E aí, em um belo dia, aparecia vocês tudo da capital, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, vieram me fazer uma visita, certo? E vindo me fazer uma visita, o que é que eu vou fazer para esse povo não ir lá no monturo? Porque lá no monturo tem tanta coisa. E o que bem tem lá é casca de ovo. É o que mais tem na roça. Um bode de galinha que põe e a gente come ovo pra caramba. Certo? Lá tem casca de ovo, lá tem cinza, lá tem borra de café, lá tem como vocês vão hoje comer frutas e verdura, casca de fruta, casca de verdura, certo? O resto da comida de ontem tá lá e de todos os dias. O leite que azedou tá lá, o soro do queijo e do requeijão tá lá jogado também, tudo lá, certo? E aí a gente tem uma vergonha danada das pessoas chegarem lá no monturo. O que é que a gente vai fazer? Além de ser prejudicial, certo? O tal monturo. O que é que a gente faz hoje? Hoje a gente pega lá o cocô da vaca ou o rumen do carneiro que vocês vão comer. Sabe o que é rumen? Não tem o bucho? Tu tem um bucho também. Tem? Não sei, tem um bucho também. Dentro do bucho tem um monte de comida, tudo que tu comeu, tudo que tu comeu tá lá. Resumindo, merda. Só que tá sem processar. Sem processar. Certo? Então não é fezes ainda. É comida ainda. Só que ainda Um processo não de processou, decomposição. ainda não chegou na fase de fezes. Então é rumen. Certo? Para que as pessoas entendam que rumen não é fezes, primeiro. Certo? Então a gente pega aquele rumen do animal e coloca aqui dentro. Porque o rumen do animal é muito rico em bactérias benéficas, que destrói todas as fibras que tem para decompor tudo que a gente colocar aqui dentro, para virar adubo lá na frente. Então eu vou começar aqui hoje. Comprei esse tambor, aí matei o carneiro, peguei o rumen dele e joguei aqui dentro. Fui ali no curral, apanhei 10 kg de fezes frescas, de cocô das vacas, fresca, joguei aqui dentro. Peguei as cascas das frutas que nós vamos consumir, o suco, joguei aqui dentro. Das verduras também. O leite hoje, por incrível que pareça, nunca aconteceu. Mas hoje azedou o leite. Eu coloquei aqui dentro. Coloquei aqui dentro, certo? O soro lá do queijo, eu coloquei aqui dentro. A cinza do fogão, que preparou a comida, eu também coloquei aqui, certo? A casca do ovo, que a gente ia jogar lá no monturo, a gente também colocou aqui. Juntou e já colocou aqui. Certo? Então eu coloquei tudo isso. Tudo isso que eu coloquei, fora o leite e fora o soro que eu coloquei, são sólidos. Então eu preciso ter uma noção de quantos quilos de sólido eu coloquei aqui. Vamos dizer que eu coloquei 30 quilos de sólido. Fezes, rumen, casca de ovo, casca de fruta, cinza, tudo 30 quilos. Eu vou precisar colocar 30 litros de água.
aqui dentro. Mas, na hora que eu fui tirar o leite das vacas, eu tinha levado um baldinho, coloquei lá de junto da vaca, e a vaca relaxou, aí fez xixi. E eu apanhei um balde de xixi da vaca. Eu trouxe também, coloquei aqui. Aí eu já não vou colocar 20, 30 de água, vou colocar só 20, porque já tem 10 de urina. Certo? Coloquei aqui. Misturei e deixei. Misturou. Aí já tem... Aí eu vim, todo dia que eu passava aqui, eu misturava. Só que hoje já tem 21 dias que a gente fez esse processo todo. Já passou-se 21 dias aí do processo. E eu todo dia passava por aqui e mexia nesse material. Agora eu vou pegar 1 litro desse líquido e vou colocar em 20 litros de água. E vou molhar um pé de laranja, um pé de limão, um pé de coco, 10 metros de palma, certo? Com cada 10 litros. Quanto em quanto tempo, Eduardo? Frutas aqui eu costumo colocar 30 a 40 dias biofertilizante. Porque são pés de frutas jovens, com muita carga e precisa de muito alimento, certo? Para manter eles. Então, o que a gente faz? Costumeiramente, a gente vai lá na loja veterinária e compra 1 kg de NPK. Eu tenho NPK aqui, muito melhor, muito mais forte. Mais concentrado. Certo? Você vai encontrar alguém que diga que isso é um biogel. Você vai encontrar também alguém que diga que isso aqui é um composto líquido. E que você é doido quem faz. E que tudo é a mesma coisa. E que isso aqui é loucura, o cara juntar cocô, não sei o que, não sei o que, não sei o que, dizendo que está fazendo adubo. Certo? Mas aí eu vou conseguir produzir um pé de coentro, como eu levei agora a caravana do MOC em Riachão, tem 60 dias mais ou menos, um pé de coentro. E lá tinha muita gente da agroecologia, tinha muito produtor. Um pé de coentro com 1 metro de altura, com 60 de diâmetro. Colocando isso aqui. Um pé de cenoura com 6 florado ali, vai lá, qualquer um de metro. Se der menos de 1 metro de altura. Certo? Colocando isso aqui. Você vai ver um pé de tangerina com 300 tangerinas. Pequenininho assim. Aí é limão. Acabou a piada. Aí é limão rosa. Acabou a piada. Aí é limão rosa. Olha, Acabou a piada. eu sabia que tinha muito... Ainda tão pequenininho, não dá para enganar, porque tão pequeno. Bom é no início da safra, porque ele tá desse tamanho aqui. Aí todo mundo chega lá. Casinha da forma tangerina azeda. Tangerina azeda. Não, não tem. Mas se a senhora quiser colocar, não tem problema nenhum. Olha, no Oriente Médio, certo? Que eles têm dificuldade para ter substância, para ter áreas, para fazer com que com os dejetos humanos, vão fazer o que lá? Em Israel, que é um dos exemplos de produção de frutas e verduras, Israel é. Lá no deserto, você sabe o que eles fazem? Toda casa tem um biodigestor desse. Para colocar o xixi da família e o cocô. Para fazer adubo. Para plantar frutas e verduras. E depois jogar na verdura e as frutas. Casa de vocês. Caga, come. E comer. Me diga o que é que tem. Depois de 21 dias, olha, o que está lá no rumen não é cocô. Da mesma fórmula que isso aqui não é cocô, não é mais cocô. Depois do processo de fermentação, certo? E de decomposição, ele muda de fase. Ele muda de situação. Ele deixa de ser fezes para ver que nem fede, né? Para ser fede. Porque não mexeu ainda. Você cai dentro dos bichinhos, pega com esses bichos. Fede, mas não é cocô. Nem tudo que fede é cocô. Bacalhau fede. E não é cocô. Vai virar, mas não é. Essas bolinhas que tem aqui. As bolinhas que fazem. Oxigênio. Bem, gente, assim, aqui a gente ainda pode ter uma outra utilidade disso. Além do adubo. Eu posso aqui colocar um tanque com a boca para baixo, com a saída de válvula e formar um biodigestor. E formando esse biodigestor, eu vou extrair um gás chamado metano. Que nada mais é que essas bolinhas que estão saindo aqui é o metano. É um gás metano. Sabe o que é gás metano? Quem produz gás metano também? Vocês produzem.
Vocês produzem metano. Quando vocês arrotam, é metano. É metano também. Lá no pum também é. É por cima e por baixo. Do gado, o pum e o arroto é metano. Tá vendo? Em menor quantidade do que bovino, certo? Mas é metano. E aí vem um que não solta pra ver se não morre. E esse gás metano, esse gás metano, ele é altamente poluente. Altamente poluente. Gente, ó, isso aqui é importante para vocês. O metano é altamente poluente. Ele abre cada vez mais a camada de ozônio. Por isso que estão lá os europeus querendo bater no Brasil, porque o Brasil é o maior produtor de carne, porque o boi produz metano. Mas e as indústrias? Certo? Aí eles querem ferrar com nós aqui por conta disso, certo? Mas o boi produz metano. Mas o nosso boi come capim, o nosso boi come pasto, capim e floresta. E aí a gente equilibra. Lá eles nem floresta tem. E aqui a gente tem, pra gente repor essa tal coisa. Então o que é que a gente faz? Melhor, coloca aqui a câmara, retira o gás e coloca lá no fogão a lenha, que um dia a gente vai ter, um dia ainda, para vocês comer comida produzida com esse gás aqui. Já, daqui a uns tempos já vai estar lá nessa fase, certo? Da gente pegar o gás aqui e queimar lá no fogão, não deixar atingir a camada de ozônio e ainda fazer comida gostosa. Gente, então tem que aproveitar agora, o gás vai encerrar para R$54. Boa! Se a gente utiliza biofertilizante e mesmo assim ainda tem fundo preto, a gente vai ver o que está acontecendo. A segunda hipótese. Qual é a segunda hipótese? Falta de água. O seu tomate está passando do dia de ser molhado. Então ele está murchando. Então ele está tendo estresse. Um pouquinho de SAF. Já tivemos em um ali, que depois de 10, 12 anos a gente tem aquela belezura de fresca. Corta a palma. Certo? Aqui já é um SAF mais jovem. Um SAF é o sistema agroflorestal. O que é que a gente faz? Planta plantas exóticas e aproveita as plantas nativas. Aqui a gente tem nativo o mandacaru, o umbu, o pau de rato, o ancó, a quixabeira, sisal, o calumbi e outras. Dentro desse sistema que seria a floresta, nós temos o umbu cajá, o limão taiti, o limão galego, a laranja, a lima, a tangerina, a cajarana, o guandu, o feijão de porco, a palma, o sisal, a siriguela, tudo junto. Chovendo, nós vamos plantar aqui dentro guandu, milho, feijão, mandioca, tudo junto também. E vai formando essa tal permacultura, certo? Mas aqui tem outro ponto interessante para a gente discutir. Lá atrás eu falei que a gente passou 6 anos produzindo, pesquisando para a gente chegar a produzir fruta o ano todo e não perder os nossos pés de fruta. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz com isso? Então nós fomos para a universidade e a universidade disse que era assim mesmo. Então nós tivemos visita do pessoal lá do Maranhão, que tem mais de 2.000 milímetros de chuva por ano, contra nós aqui com 200. Então lá aqui a gente plantava um pé de laranja, um pé de limão. Quando chegava em novembro, molhando de manhã e de tarde, morria. Certo? Sol quente, morria, não tinha jeito. Lá no Maranhão, com 2.000 milímetros de chuva, morria. Então é um problema natural, não tem solução. Foi isso que nós recebemos das universidades e mais. Mas nós ficamos inquietos com isso. Não pode ser natural. Quer dizer, eu vou passar a vida toda plantando em janeiro e morrendo em novembro? É melhor não plantar. Certo? Então nós iniciamos uma pesquisa em 2006 e terminou em 2012. Em 2012 a gente fechou com a confirmação da pesquisa, quando nós recebemos a Embrapa aqui, que confirmou. Em 2015 nós fomos falar para 25 universidades federais do Brasil que a gente tinha encontrado um estabilizador térmico natural no semiárido, que a gente mantinha a temperatura do solo
que a universidade também não tinha como problema a temperatura do solo, e sim só a temperatura ambiente. Então estudava a adubação, o solo, a temperatura ambiente, a água, mas não se estudava a temperatura do solo. Então o que é que nós fizemos? Colocamos um termômetro aqui, deu 70 graus. Colocamos ali, embaixo da palma, deu 26. Deu 26. No dia que nós trouxemos a Embrapa para confirmar, foi colocado aqui, deu 56. E foi colocado aqui, deu 25. Deu 25. Certo? E aí, confirma-se que a palma não resfria o chão. A função da palma não é resfriar o chão, e sim manter a temperatura. Se eu chegar aqui 5 horas da manhã,